Olá, amigos. Tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos sobre o julgamento e o perdão. Porque Jesus nos disse, nos aconselhou a perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Aliás, isso está na oração, dominical que Jesus nos apresentou. Mas pouco de nós nos importamos com isso. Não é verdade? Aqueles que estão chegando pela primeira vez por aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês e espero que gostem da nossa conversa aqui. E aqueles que são constantes por aqui, sejam muito bem-vindos novamente. Bem, meus amigos, eu sei que é difícil, muito difícil para nós, principalmente pela educação que temos, pela cultura, pelo pouco desenvolvimento intelecto moral, porque tudo isso são influências que recebemos, no meio familiar, no meio social, enfim, aqui no planeta Terra. Onde você se encontrar, você será sempre influenciado de uma forma ou de outra. Sem querer por aqui falar que essa influência é sempre negativa, muito pelo contrário. Pode ser influência boa ou ruim. Porém, pela nossa atual condição evolutiva, as influências negativas são maiores porque nós preferimos como eu poderia dizer, nos aproximarmos dessas informações. Bem, eu acho que eu estou com 69 anos, já vivi bastante, para os padrões normal, Vou fazer 70 anos ano que vem, se eu chegar até lá. Mas eu acho que já vivi muito. Mas passei por muitas coisas. Minha vida não foi uma vida pacata, posso assim afirmar a vocês. Teve bastante emoção. Às vezes emoções não tão boas. Enfim. Mas tudo faz parte, eu acho que cada um de nós vai passar por aquilo que é necessário passar. O que eu passei não é o mesmo que o outro passou e vice-versa, não é verdade? Não é a questão de que foi mais fácil para esse ou para aquele. O nosso problema a gente sempre acha maior, do que o problema do outro. E o outro também acha que o nosso problema é menor do que o problema dele. E aí gera esse conflito todo, de todo mundo querer, se achar mais vitimado quando é de interesse e mais forte quando é de interesse. Mas um dos mandamentos maiores que eu acho que Jesus Cristo nos trouxe não foi nem amar a Deus sobre todas as coisas. Simplesmente porque nos contos evangélicos, na Bíblia, por aí vai, conta uma passagem que Jesus estava na sinagoga, lá no templo religioso, quando entrou um homem para fazer uma oferenda para Deus. Que é de costume, Era de costume oferecer animais e etc e tal. Mas ele foi fazer uma oferenda para Deus. E Jesus falou para esse homem: deixe a sua oferenda aí no altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e faça a sua oferenda a Deus. Então, isso é uma das coisas que as religiões pouco tocam nesse assunto. Falam dos dízimos, falam enfim, fala de oferendas que devemos fazer a Deus, mas ninguém fala dessa passagem que Jesus, tanto asseverou. Então, como a gente pode achar que ama a Deus se a gente não faz bem ao nosso irmão? Se a gente paga o mal com o mal? Se nós não vamos nos reconciliarmos com o nosso irmão, mas queremos nos reconciliarmos com Deus? Sim, porque nós buscamos a religião para reconciliar,
para pedir perdão dos erros que praticamos. Porque quando a gente se acha muito bonzinho, nem nos templos religiosos a gente entra, que a gente acha que não deve nada a Deus. É nosso orgulho, não é verdade? Nossa vaidade, nossa prepotência. Infelizmente, ainda temos esse hábito de julgar, de condenar, como se tivéssemos direito de agir assim. Então, vou dar um trecho do livro cujo título é Encontro Marcado, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que vai falar mais ou menos isso. Por que não devemos julgar, ok? Então o título é A Face Oculta. Necessidade da compaixão em qualquer julgamento. A informação que Emmanuel está nos trazendo, nos dando, né, como um comportamento adequado e o porquê desse comportamento de não julgar. E ele começa falando o seguinte: se eu errar algumas vezes aqui, eu estou sem óculos, está ruim de ler, mas você me perdoe. Vamos lá, abre aspas. Viste, ô malfeitor, que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários felinos que de muita gente. Ele será mostrado nas colunas da imprensa por celerado invulgar de que o mundo abomina de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Bem, vocês estão vendo aí? Então é a face oculta. Todo mundo condena, né, o cara que é acelerado, comete os seus erros, o malfeitor, conforme ele fala aqui em cima, né? Aqui o malfeitor é condenado. Bandido, ladrão, assassino, seja ele que for. Tenha feito o que tiver feito. Todo mundo vai ver a pessoa condenar, né? A gente vai ouvir os comentários e tudo mais. Mas ninguém vê, como ele fala aqui, ninguém, entretanto, alguém, né, lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência um mínimo ensejo de ser amado. É interessante, não é verdade? A fim de acordar para o serviço do bem. Então vocês estão vendo que julgar os outros é muito fácil, né? É por isso que já tem algum tempo que eu acredito nisso. Falar de mim é fácil, quero ver fazer o que eu faço, ou passar pelo que eu passei. Por isso que eu acho que ninguém tem o direito de julgar a ninguém. Ok? Vou passar aqui para outra página, para continuar lendo mais alguma coisa que Emmanuel nos diz. Espera aí. Então ele fala agora, abre aspas. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante dos círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, inscrita, a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Tá vendo aí? Então, quando ela estava sendo tentada, passando por problemas, etc., ninguém chegou lá para consolar, para ajudá-la, para orientar, não é verdade? Pois é. Vamos lá. Abre aspas e continua. Abre aspas. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho burilante moral a que persistes,
censurado por muitos irmãos e inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para dernir-lhe o coração, ilhado no desespero. Quer dizer, quando ele estava sofrendo, né, ninguém chega lá para consolar, para reanimar, né? Mas todo mundo para criticar o que não falta, né? Pois é. E ele continua: quando tiveres identificado as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Vocês estão vendo? Vocês sabem qual foi o motivo que levou fulano a fazer isso ou aquilo? Não, mas você julga. Não é isso? Nós fazemos isso. Você não, estou falando, nós fazemos isso. Nós por acaso buscando saber o motivo pelo qual fulano fez isso ou aquilo? Não, não. Mas nós julgamos. Pois é. E ele continua: esse alguém que está, né, marcando as causas é o Senhor. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Vocês estão vendo? Então vai julgando, vai se achando melhor mesmo. Quando chegar lá do outro lado, vão te mostrar: olha só, o que esse ser humano passou, esse irmão passou, que você não passou, que você julgou ele, condenou ele por isso, por aquilo. E olha o que você passou, a vida que você teve. Foi bem diferente, não foi? Sua vida foi melhor? Você passou pelo que ele passou? Ah, não passei. Pois é, então não... Sabe, não aponte o dedo para ninguém. Conforme Jesus fala, né? A gente quer tirar o cisco do olho dos outros e não queremos tirar a trave que está nos nossos olhos, né? Deixa eu regular aqui para passar para baixo. E ele fala: onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, mencione o amor. Em toda parte e acima de tudo, em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara na terra durante as horas de luz e em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ela jamais se renda, né, ao poder das trevas, quer dizer, a luz. Então, gente, foi essa mensagem, a face oculta. Então, vamos pensar bastante antes de julgarmos e condenarmos quem quer que seja. Porque aquela pessoa, por pior que seja a vida dela, aos nossos olhos, ela está passando por um momento que ela precisa passar. São provas que dizem respeito a ela, não a você. Né? Infelizmente, a gente vê na televisão esses programas fofocalizando, né, que é no SBT, esse programa de fofoca, que fala da vida do artista, das pessoas que têm fama, o que aconteceu com o fulano, o que para a gente fica querendo saber da vida dos outros. Coisa mais eu penso assim, uma coisa muito idiota. Em vez de nós tomarmos conta da nossa vida, que já não está muito fácil, a gente larga os afazeres que iriam nos ajudar, que são os afazeres diretos na nossa vida, para nos metermos na vida dos outros, que sequer vamos ajudar em nada. Muito pelo contrário, geralmente pioramos a situação. Não é verdade? Aí a gente fica conversando com o vizinho, falando da vida do outro, e deixa de lavar nossa roupa, de fazer a comida, de arrumar a casa. Aí o marido chega em casa, fica bolado, gera uma confusão do cacete, você não aceita, né, ser esculachada por ele, mas você não admite que você foi displicente. Agora ele trabalhou, saiu de manhã cedo, foi trabalhar, fez a parte dele.
para trazer o sustento para o lar. Não é verdade? E você, homem, também, quando chega em casa, vê a casa, que vê a sua esposa também trabalha para ajudar nas despesas domésticas, você chega em casa, quer sentar no sofá, ligar a televisão e ficar pedindo a sua esposa água, café, refresco, como se fosse um rei. Desce desse pedestal, meu amigo. Se ela trabalha, ela precisa também do teu auxílio para manutenção do lar, tanto na educação dos filhos, etc e tal. Ok? Você seja um companheiro. Aliás, quando a gente se casa, fala companheiro, né? E uma companheira, não dos inimigos. Então, para isso, nos unimos. Bem, gente, o assunto nosso principal é o não julgar, certo? Então, não vamos julgar. Vamos fazer o julgar que a tua mulher fez aí, tenha feito isso, aquilo, ou teu marido tenha feito isso, aquilo. Sabe, isso é tudo julgamento precoce, sem sabermos o motivo que levou o fulano a fazer isso ou aquilo. Então não vamos julgar ninguém, ok? Conforme o André Luiz coloca aqui muito bem claramente. A face oculta, você não vê, nós não vemos. Mas Deus está vendo o motivo que levou o ser a fazer isso ou aquilo. E só Deus tem o direito de julgar, condenar e absolver, ok? E nós não temos esse direito. Fica aqui mais essa dica de hoje. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.